As exigências físicas da bateria são incríveis. Tocar em uma pequena bateria cercada por amplificadores de guitarra gigantes em um show de 2 horas dos Rolling Stones, mesmo com um palco climatizado, andamentos relaxados e uma boa noite de sono na conta, é um feito olímpico. Não há pose nesse trabalho, nada de fazer agachamentos, ostentar caretas ou segurar acordes ruidosos enquanto a banda toca atrás de você. Você é a banda. Se você parar, o show para. Eu sou Jade Tavares e nesse episódio do Repercuta Podcast eu vou falar das minhas impressões e sentimentos ao ler a biografia do Charlie Watts, Sympathy for the Drummer. Repercuta! De cara eu fiquei pensando assim, acho que o Charlie, além de uma lenda, a gente já sabe disso, já estamos acostumados. Muitos bateristas de referências vieram depois dele, né? E que tem no Charlie um norte ali, né? Um ponto que te direciona, obviamente dentro do estilo dele. Mas eu fiquei pensando assim, o que é que uma biografia de um cara como esse traria de novo que não já tinha sido contado, né? Já tem tantos documentários dos Rolling Stones que englobam, por consequência, parte da história do Charlie. Eu já tive a oportunidade também de assistir alguns documentários, principalmente em canais fechados, aqueles mini docs ali, 30 minutos, 1 hora, 40 minutos, com depoimentos de parceiros, amigos, artistas que tenham feito parceria com ele, né? Historiadores, pesquisadores também e outros bateristas. E aí eu fiquei pensando, né, ao comprar esse livro na Amazon, naquelas promoções da Amazon, o livro foi publicado pela Belas Letras aqui no Brasil, né, com tradução, e eu fiquei pensando, tá, vou comprar, vai fazer parte da minha coleção, mas o que é que vai trazer de novo, né? O que é que vai contar que não tenha sido contado ainda? Para mim, acho que um dos grandes desafios. O livro é escrito pelo Mike Edson, que também é baterista. Mais na frente eu vou detalhar a parte técnica do livro, digamos assim. Mas também adiantar que a ideia desse episódio não é trazer nada aprofundado, nada técnico demais. É mais um bate-papo aqui mesmo. E também não quero trazer muita coisa de background relacionado ao Charlie. A ideia não é fazer um audiodoc, é falar do livro em si, do que está no livro aqui, e não do que poderia estar ou não estar, né? Eu estou falando isso porque eu sou bem vigilante comigo mesmo. Se deixar, eu vou falar da vida dele toda. E a ideia não é essa. Inclusive, eu tenho essa ideia de fazer um audiodoc relacionado ao Charlie mais na frente, mas a ideia aqui é falar do livro Sympathy for the Drummer, do Mike Edson. Uma coisa que me incomodou um pouco, se você quer saber o preto no branco, se é preto ou branco, não vai rolar, não vai acontecer aqui, porque tem coisa que eu curti bastante, tem coisa que é escolha criativa mesmo do Mike, na narrativa dele, e que não tem certo ou errado, enfim, você pode gostar ou não. E o que eu também não curti muito na obra, né? De cara eu posso dizer que se tu não curte muito leituras muito metafóricas, isso me tirou um pouco da leitura em alguns momentos. É compreensível porque o papel também aqui é exaltar, né, o tema do livro, o Charlie Watts, a lenda. Mas em alguns momentos eu saí da leitura por tanta metáfora com o objetivo de exaltar a figura do Charlie. Tanto metáfora baterística, né, para falar um pouco da parte técnica mesmo, do modo de tocar, como a figura dele, o que ele representava em linhas gerais. Mas também não é nada que tenha me tirado totalmente do livro, assim, não é nada disso, assim. Em alguns momentos e que eu sentia que, poxa, encurta aí a história, Mike, a gente já sabe quem é o Charlie, sabe? Mas de repente o público para o qual tá direcionado não seja baterista, seja o público em geral, o que é muito massa, muito interessante que transpasse essa bolha. E aí eu pontei algumas coisas aqui no livro para falar um pouco aqui para você e também alguns trechos que eu acho bem marcantes e que vale a pena deixar registrado aqui. E entre esses pontos, achei interessante a dedicação do Mike em mostrar o background do Charlie antes dos Rolling Stones, né, enquanto baterista de jazz e até antes dele encontrar o jazz. Então, vai lá no nascimento dele, vai lá na infância, com bastante paciência no início do livro. Isso é interessante, esse cuidado, para não ficar aquele panfleto o tempo inteiro dizendo quanto o cara era bom, quanto o cara era importante e tal. E aí, para além dessa trajetória de infância e adolescência, ele já vai citando que o que é outra qualidade interessante para mim, é outro ponto positivo no livro,
é uma quantidade de referências de outros bateristas, de músicos, títulos de canções e também o contexto histórico ao qual o Charlie estava inserido no momento em que decidiu se sentar atrás de um kit de bateria. Então estão lá os seus heróis, principalmente os caras do jazz, nomes como Sid Catlett, David O, Earl Hines, Sonny Rollins, Terry Chimes, os gigantes do jazz, Max Roach, Buddy Rich, o Elvin Jones, o Papa Joe Jones, Abby Hart, o Art Blake, Gene Krupa, Louie Bellson e temos também o Earl Phillips, além do Baby Dodds. E até caras tão não conhecidos como Connie Kay, o próprio Clifton James e outros que foram nichados, digamos assim, como o exemplo do Earl Palmer, que tocava com Little Richard. Várias canções dos Stones são citadas e aí é interessante que foi marcando, inclusive, para fazer uma playlist. É interessante isso. E eu não fiz esse exercício, mas se você puder ler o livro ouvindo as músicas com paciência, ouvindo, porque ele detalha levadas, momentos específicos e momentos, inclusive, de composição dessas músicas que é interessante. Em algum momento do livro eu ouvi alguns capítulos, eu li ouvindo músicas dos Stones e que foi uma experiência legal também. Deixa aí como sugestão para você. O Mike Edson detalha bem como o Charlie Watts era apaixonado pelo bebop, o gênero específico dentro do jazz, né? Subgênero. E aí estão o Baby Dodds, o Kenny Clarke, Max Roach, Chick Webb, Roy Haynes e Tony Williams. Interessante também, além dos heróis do Charlie, são os caras contemporâneos a ele, que também bebiam um pouco do jazz, mas que fizeram coisas diferentes dentro do rock, como Mitch Mitchell, por exemplo. Outro ponto interessante, o contraste dele com os caras da sua geração, inclusive alguns dos quais tiveram um pouco mais de reconhecimento instantâneo. Eu digo que o Charlie teve um reconhecimento tardio, né, de certa forma, exatamente por ser um cara do groove. Mas, por exemplo, se você pegar o próprio Mitch Mitchell, mas, por exemplo, o Keith Moon, o John Bonham, que tiveram um reconhecimento instantâneo, também há esse contraste entre o Charlie e essas figuras. Outra parada massa é que o livro não fica só também no jazz. Eles também destacam os caras do blues que fizeram diferença para o Charlie, como por exemplo o Fred Bellon, um dos grandes do gênero. E nessa esteira de falar um pouco do blues, é interessante uma passagem que diz: quando Jim Morrison cantou sobre uma backbeat that was a narrow and hard to master, ele poderia muito bem estar criando pretextos para seu próprio baterista. E aí se referindo diretamente ao John Densmore, outro cara da geração, outro cara contemporâneo do Charlie Watts, do The Doors no caso. Não importava seu status de superstar pop, a boa fé da contracultura, suas pretensões de ser um living theater ou suas distrações lisérgicas. No fundo, o The Doors representava o pior tipo de engodo no rock, uma banda de blues que não sabia tocar blues. Então tem um pouco disso também, essas provocações, que eu acho até corajoso por parte da publicação, por parte do livro, por parte do Mike Edson. O livro dá uma paciência interessante e gasta um tempo falando sobre o kit de bateria do Charlie, a sua especificidade, o seu estilo. Destaque para o prato China, que ele usava invertido, como a gente costuma usar hoje, entre outras especificidades do mundo baterístico que vale a pena sacar. Para além disso, na parte técnica, também temos as descrições de ritmos específicos da bateria. Não de ritmos, mas de rudimentos, como os doubles, os paradiddles e outros detalhes. O que eu acho interessante para quem não toca, porque ele consegue, de certa forma, simplificar ali para quem não toca e perceber a importância disso para a tocada, perceber a importância disso para o Charlie e para o mundo baterístico e como isso impacta na música e isso impacta todo mundo, né, que está ouvindo, o público. O que me chamou a atenção também é o cuidado em citar outros bateristas entre gêneros específicos, dando destaque para diversos estilos de bateristas, no caso. Temos os de Chicago, os de Nova Orleans, os do bebop. Destaque para os bateristas do Little Richard, do Muddy Waters, do Bud Diddley, o que vai dando estofo para o cenário ao qual o Charlie estava ali fazendo parte. Não se analisa o cara separadamente, fora de um contexto. Isso é algo positivíssimo do livro. Se fala um pouco sobre a perda da síncope do blues e do jazz e que passa a ideia de ser um pouco mais fácil de se tocar, com menos contratempo. É destacado também a passagem do jazz para o blues, que vários bateristas fizeram isso. É detalhada a decisão do Charlie Watts, a intenção e a decisão por tocar com Mick Jagger e Keith Richards e fazer parte da banda. E a lógica do menos é mais com o Charlie, entendendo o contexto dos Rolling Stones. De repente você pega um Keith Moon da vida, eles
é fantástico, mas só cabe no contexto do The Who. Se você pegasse o Kit Moon e colocar ele no contexto dos Rolling Stones ou dos próprios Beatles, não daria liga. O livro dedica um bom tempo para falar sobre como, nessa ideia de ser um cara grooveiro, o Charlie Watts é o cara do roll, muito mais do roll do que do rock, sabe? Na analogia do rock and roll. É o cara que deixa rolar, é o cara que flui, que deixa fluir a coisa toda. O Charlie Watts amava o jazz, mas foi um dos caras que escolheu ali aquele gênero novo que estava surgindo, o rock and roll, para poder, enfim, se enveredar, né? Se envereda e se consolida. O livro tem uma passagem interessante falando sobre o Neil Peart, que viria décadas depois, mas que também tinha, por incrível que pareça, no Charlie Watts uma referência, apesar de um cara virtuoso, né, que teoricamente não teria nada a ver uma coisa com a outra, uma pessoa com a outra. O Neil Peart tinha esse reconhecimento. São muitas décadas de banda, então os Rolling Stones passaram por várias mudanças. O livro trata muito bem também como o Charlie Watts ele encarou essas mudanças na banda, tanto mudanças de integrantes, como mudanças de escolhas criativas mesmo, de álbum para álbum, os sets dele que não mudava tanto assim, mas que tinha os seus detalhes ali que faziam sentido e eram necessários para as mudanças da banda ao longo do tempo, e as turnês e o próprio convívio com os outros integrantes. Responsável pelo fluxo da banda, como falei, o Charlie costumava deixar as coisas mais elaboradas para os outros integrantes, se mantendo um pouco mais no fundo do palco. Isso o livro acaba literalmente falando isso. Ele, não só fisicamente, mas também musicalmente, ele via a música e via a sua função na banda enquanto o fundo ali, a base, para que os caras fizessem coisas mais elaboradas. Eu falei sobre outros bateristas da mesma geração ou que vieram depois, aquela coisa do culto ao virtuoso, né, ao virtuosismo, e hoje acho que a gente vive isso também. Eu estou gravando esse episódio em 2024 e, enfim, se você acessa qualquer rede social, você vai ver os caras tocando cada vez mais rápido e cada vez de modos mais difíceis, com uma mão só e com 3 pedais e por aí vai. O que, por um lado, eu já falei até sobre isso, na minha opinião, é algo interessante no sentido de ser meio que de vanguarda mesmo, de quebrar limites e paradigmas para que venham novos paradigmas, né? E, enfim, a própria bateria é um instrumento que não é estático, ele é uma construção ao longo do tempo. E lá atrás outros caras fizeram esse mesmo papel de quebrar paradigmas. A vida, na verdade, é assim, de modo geral. Mas o livro fala um pouco esse outro lado também, de como, por exemplo, e o grande exemplo aqui seria o Kit Moon, o mal que ele teria feito aos bateristas e à música, porque virou um ponto de referência. Então todo mundo achava que ser músico era tocar daquele jeito e não se podia tocar um groove e tocar para música, né? Não que o Kit Moon não fizesse isso, mas tá aí a importância do The Who e como uma banda especial nesse sentido, né? Então grande parte também da falta de reconhecimento do Charlie vem a partir disso, desse contexto e desse pensamento coletivo do que é ser baterista, do que é ser um músico, né? E esse culto, repetindo aqui, esse compromisso primeiramente com o virtuosismo, que muitas vezes acaba se perdendo e não se toca tanto para música. A gente está vendo isso hoje também. Charlie adorava Jerry Allison. Ele não toca a bateria de fato, disse ele. Ele toca as músicas e isso é muito mais importante no contexto da dita música. Se você está tocando para um compositor, isso é muito mais importante do que possuir toda a técnica do mundo. Jerry Allison era o baterista do Buddy Holly. Destaque para levadas dele em músicas como Honky Tonk Woman, Gimme Shelter e Street Fighting Man. O contexto do Charlie Watts com o resto da banda, em que havia aquela briga de egos, ainda há, na verdade, né, das grandes estrelas, e
Vou até acrescentar uma outra coisa aqui que não está no livro, eu prometi que só ia falar do livro, mas é uma parada que apoia o que eu estou falando agora. Em uma outra entrevista dele, ele falou que não se sentia um Rolling Stone. Se ser um Rolling Stone seria ter essa vida, esse modo de vida, sexo, drogas e rock and roll. Então ele falou assim que tá casado com a primeira namorada que teve, a primeira esposa, vai dormir cedo, faz os shows. Então, se for assim, ele não se sentiria um Rolling Stone. Há também uma espetada aqui no Buddy Rich, porque foi um cara que declarou, né, que já era um cara que cultuava o virtuosismo declaradamente, não só em suas performances. Ele já chegou a dizer que se você não for para subir no palco para quebrar tudo, nem suba. Chegou a dizer também que se você não tiver talento, o que vai sobrar para você é tocar rock and roll, né? E aí tem essa espetada ao Buddy aqui, dizendo que ele era um produto das big bands e que muitas vezes celebrado como o maior baterista do mundo. Sobre esse foco no Buddy Rich, tem um trecho que eu tenho que falar aqui, falando sobre: depois de uma carreira incrível como baterista de big band mais famoso dos Estados Unidos e de ter trabalhado com todos os grandes, Buddy Rich terminou sua carreira se apresentando em faculdades comunitárias e escolas secundárias, quase sempre para grupos de estudantes universitários e atletas amadores, vestindo camisas polo com estampas de Buddy Rich porcamente impressas. Seu obituário no Los Angeles Times revelou que em seu leito de morte, ao ser perguntado por uma enfermeira se era alérgico a alguma coisa, ele respondeu sim, música country e western. Há também uma citação dele que diz o seguinte: se você não tem habilidade, vai terminar tocando em uma banda de rock. Ele também era famoso por entrar em brigas sem estacionamentos e por perder a cabeça quando ficava sem maconha. Certa vez, no final dos anos 60, tomou um tapa tão forte de Dusty Springfield que fez voar sua peruca. Springfield estava cansado de ser insultado por Rich, e se exaltou ao ser chamado de puta do caralho. A propósito, as gravações informais de Buddy Rich berrando com sua banda depois dos shows são lendárias e estão disponíveis em uma internet perto de você. Fala um pouco sobre o temperamento do Buddy Rich, né? Muito se fala também sobre a personalidade do John Bonham, outro cara que eu tô com a biografia também, e que parece que fora da música era um cara que não prestava pra muita coisa. Parafraseando Pablo Picasso, os bateristas são tratados como deuses ou capachos. E pouco tempo após a morte de Keith Moon, ele foi rebaixado do primeiro para o último, sendo substituído no The Who pelo ex-baterista do Faces, Kenny Jones. Interessante essa coisa do culto ao virtuoso, quando na verdade o cara tá lá. É exatamente isso que foi descrito aqui. O cara tem que fazer tudo ao mesmo tempo e quando ele sai da banda, coloca um outro no lugar dele que vai tocar as mesmas coisas em caminhos diferentes e aí a vida segue. Não é a bateria e sua banda, na verdade é a parte de um todo, uma parte complementar, muito importante o ritmo, um dos tripés da música, né? Os Beatles foram a razão pela qual 1 zilhão de bandas nasceram, desde o Black Sabbath aos Ramones, pelo amor de tudo que é sagrado. Parece que todo mundo que assistiu aquele show decidiu sair, comprar uma guitarra e formar uma banda naquele mesmo dia. Se refere à apresentação dos Beatles no Ed Sullivan Show, histórico mesmo. Inclusive, outros tantos bateristas viram isso também. E bateristas que têm grande nome, que são referências hoje, foram catapultados pelaquela apresentação dos Beatles. Sobre isso de não ser uma estrela, quando questionado sobre como conseguir evitar as armadilhas de ser uma estrela do rock, ele simplesmente respondeu ao entrevistador: eu não sou uma estrela do rock. Isso define bem o caráter de Charlie Watts. Está no livro, literalmente. Continuando, destaca: como tal, uma nova geração de bateristas surgiu como um vírus na década de 70, garotos adolescentes que sabiam disparar uma fuzilaria de flamadidos triplos em seus rototons da Hammond de afinação rápida, mas que não conseguiam tocar um simples shuffle ou uma batida punk convincente sem se atrapalharem. O que levanta a seguinte pergunta: se precisa de tanto equipamento, o que você está realmente tentando compensar? Entra aí esse lado também, que a gente tem visto isso, de um groove, do que se conecta com a música, e aí o cara às vezes está tocando sozinho, mas ao mesmo tempo de uma banda. Ele tá lá, mas tá tocando só. Ele faz parte de uma banda, ele tá num show, mas pra ele tá tocando só, né? E é isso que é transparência pra nós enquanto público também. É algo que eu me preocupo muito. Todo projeto que eu entro, eu tentar compor dentro da banda, mas dentro daquele contexto, daquela proposta, e sempre tentar trazer algo para além do trivial que você já tem. Eu ouvi isso de um mestre brasileiro, o Cláudio Infante. O óbvio você já tem, então você tenta colocar algo para além daquilo, com a tua verdade, com a tua cara, a tua assinatura, e não importa se são viradas, se são polirritmias ou se são apenas um groove, ou pequenos detalhes ali. A criatividade ela se usa de elementos que não têm hierarquia. E aí trago mais um grande trecho do livro que me marcou muito,
que fala: batida por batida, Charlie era o baterista mais swingueiro do mundo do rock and roll. Ao contrário de muitos bateristas com técnica mais apropriada, a mão direita de Charlie era naturalmente mais forte do que a esquerda. Ele compreendia que as inconsistências encantadoras e a imprevisibilidade eram a própria essência do estilo, e transformou suas deficiências em um dos seus maiores atributos. Não daria para inventar essa merda, era simplesmente o jeito como ele tocava naturalmente. As introduções excêntricas de Charlie e as viradas feitas de rulos e rufos quebrados eram tão particulares para seu estilo, e ele começou a usar o prato das maneiras mais inesperadas, travando batalhas contra-intuitivas de gato e rato, entre caixa e prato, abrindo e fechando-os no meio das viradas e nos intervalos, encontrando jazz até nas músicas mais simples. Canções de destaque que vale você reouvir durante a leitura do livro ou até depois, porque detalha um pouco a presença do Charlie. Em destaque temos a Lady Bleed, Torn Afraid, Sweet Virginia, No Expectation, Dear Doctor, Factory Girl, Wild Horses, Sister Morphine, Dead Flowers. Outro ponto interessantíssimo descrito, detalhado, é aquela assinatura do Charlie de levantar a mão do chimbal, de silenciar a nota do chimbal no momento em que a caixa está tocando no groove, sabe? Ele diz: o famoso levantamento da baqueta, bater na caixa sem bater no chimbal nos tempos 2 e 4, uma técnica simples que dava um pouco mais de presença aos golpes na caixa, destacava, né? Viria principalmente mais tarde e solidificaria ainda mais o estilo de Charlie Watts. É uma daquelas coisas que os bateristas sempre mencionam quando falam sobre Charlie, porque é uma das poucas coisas fáceis de descrever a respeito dele. Charlie sempre dizia que sequer percebia estar fazendo isso, e até que um dia contaram para ele, que então explicou que só o fazia por ser preguiçoso, ainda que o gesto tenha ajudado a definir seu estilo. Tem até música que não foi gravada pelo Charlie, a exemplo eu adoro essa música, You Can't Always Get What You Want, que é tocada pelo Jimmy Miller, e num tempo em que o Charlie estava um pouco afastado da banda, foi um dos poucos momentos em que ele se envolveu com drogas, na verdade, e logo voltou, e que foi um momento em que o relacionamento dele com a esposa não estava tão bom. O Rolling Stones Mobile Studio é destacado no livro também, outro empreendimento, na verdade, né? Muito puxado pelo Mick Jagger, homem de negócios. Um cara que criticava muito negativamente o Charlie Watts era o Joe Kramer, do Aerosmith, que dizia que o Charlie não tinha lhe dado nada, não tinha contribuído com nada na sua trajetória baterística. Também há espaço para essa democracia também no livro, sabe? Para quem também não admirava o trabalho do Charlie. O Charlie Watts é descrito enquanto baterista que percebeu o padrão do rock e que percebeu o que é que o rock pede, na verdade. O livro destaca vários bateristas que respeitam o tempo, muitas vezes não são respeitados historicamente pelos bateristas considerados excelentes. E interessante que a música ela vai evoluindo, os equipamentos vão evoluindo, mas o set do Charlie nunca mudou, assim, mudou muito pouco. Tem esse destaque bastante especial para a presença do prato China. É citado mais de uma vez a utilização dele, mas em suma não foi um cara que foi adepto de grandes mudanças em seus sets, não. Coisa que a gente viu em outros cenários dentro da banda, em outros aspectos como figurino, timbragem de guitarra. Os Rolling Stones ora quiseram fazer R&B, ora blues, ora pop, disco e por aí foi. Sobre o prato China, ele praticamente inseriu esse prato na música pop. Hoje a gente tem baterista aí que usa muito Chinas. Eu curto usar o China enquanto efeito mesmo. Se você pega, por exemplo, Jason Cooper, ele não usa ataque, não usa condução, ele só usa chimbal e China. Isso começou com Charlie Watts, que foi um dos primeiros que inseriu no set. E com bastante presença mesmo. Várias gravações, vários registros, várias canções dos Rolling Stones contam com o prato China inserido pelo Charlie Watts. Interessante o que eu falei antes com relação ao Kit Moon, que foi substituído, e mais recentemente pelo Zack Stark, o filho do Ringo Starr. O livro também cita um pouco isso, que até os gênios eles não são insubstituíveis. E aí a figura do Steve Jordan, que era um amigo do Charlie e que hoje está na banda, né, muito bem escolhido, é um cara que praticamente o Charlie Watts tinha enquanto um parceiro mesmo ali. E que se o Charlie, eu arrisco dizer que se o Charlie ele tivesse saído da banda e ele não tivesse falecido, tivesse saído da banda, ele mesmo estaria de boa com relação a essa mudança para o Steve Jordan, que segue no grupo. Steve Jordan, pra mim, eu curto pra caramba também a pegada, feeling, e é um cara até mais virtuoso do que o Charlie, é claro, né? Mas veja ele no contexto dos Rolling Stones. Não vai adiantar de nada todo o virtuosismo, né? Se na verdade você tem que seguir ali, você tem que tocar o rito e a composição da música bateristicamente. E pra mim o Steve Jordan faz bem demais, não tem nem o que dizer.
Uma referência de humildade vindo das big bands, em contraste com Buddy Rich, era o Mel Lewis, que era um cara que tinha admiração do Charlie Watts também. O Mel era muito mais conhecido por sua musicalidade do que por exibicionismos. E era outro cara grande fã do China. De repente é daí que o Charlie tirou essa referência. Steve Wills se anuncia como uma explosão de Charlie Watts em Sad, 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 um rufo eletrizante de caixa que decola atrás da batida antes mesmo de a música começar, perseguindo uma introdução de guitarra em sol aberto, provavelmente tocada por Mick, mas é o som de Keith. É o som dos Rolling Stones. Na minha opinião, é a melhor música do álbum. A caixa de Charlie soa mais eloquente do que no álbum anterior, o Tattoo You. Não é tão legal e pesada, mas definitivamente se tornou interessante. A introdução de bateria e guitarra em Mixed Emotions, o suposto single, é outro bom quebra-cabeça dos Stones. A bateria é uma batida frenética de Charlie em uma frase da Motown, mas a guitarra entra nos contratempos, dando a oscilação total antes de o restante da banda entrar em cena, o que por si só já é um prodígio, pois tudo acontece rápido demais. Outro ponto massa são os destaques das músicas em que contam com introduções de bateria. Love is Strong, You Got Me Rocking, Sparks Will Fly, Mean Disposition, Flip the Switch. O livro dá destaque a musicalidade do Charlie Watts nas diferentes fases da banda, tanto musicalmente como com relação ao convívio com os outros integrantes. Em sua identidade, o Charlie misturou punk com R&B, com country, com blues e com jazz, tudo de forma muito meticulosa, muito assertiva, criativa e tocando pro coletivo, tocando pra música, né? Isso é muito bateria, a gente tá sempre tocando em coletivo. Muitas vezes a pessoa fala, não, porra, esse tem o instrumento aí, precisa de alguém pra tocar junto, né? Se você tiver uma gaita, um violão, você toca sozinho. E a bateria precisa, né, do coletivo. Isso é muito interessante. Isso pode parecer algo limitante, mas pra mim é apaixonante, assim, algo que no fim das contas a gente tá em sociedade o tempo todo. Os turbulentos anos 80 para os Rolling Stones é bem destacado e mostra como o Charlie Watts se comportou naquele período em que os Stones estavam meio que tateando e meio que perdido no auge dos desentendimentos entre os integrantes. Mick Jagger com carreira solo e querendo fazer coisas mais modernas e se colar mais e se conectar ao que estava sendo feito na época, enquanto o Keith Richards ele queria continuar lá na raiz, lá atrás. Então Charlie ele ficava meio que no meio e era aquele ponto de equilíbrio. Se dizia também, outro ponto que não está no livro, que o Charlie era quem fazia a mediação entre os dois, porque ao que se diz eles nem se falam mais. E tem uma passagem massa que mostra o quanto o Charlie também curtia experimentar. Em uma gravação de um dos álbuns da banda, eles meio que encontraram num banheiro a acústica necessária para se gravar um som de caixa específico. Então ele levou para lá, gravou esse som de caixa e que está no álbum. E esse som de caixa eu vou deixar para você descobrir quando fizer a leitura em que álbum foi. Baterista que também não fazia solos. É dito até no livro que ele fazia não porque não conseguia, mas porque não precisava fazê-lo. Outra característica destacada é o fato do Charlie também ser um dos caras que curtia marcar, fazer a condução no prato de ataque. Isso vinha também dos caras do jazz e que os bateristas do rock acabaram levando pra frente até em outro desdobramento. Hoje a gente vê também, hoje a gente usa muita... você conduzir crasheando é uma coisa comum, mas que na época era pioneiro. Conhecido também pela... que mais se vestiam bem em público, sempre aparecia muito bem alinhado, muito elegante. Nos anos 80, além dessa coisa turbulenta, vinham as outras bandas e com bateristas virtuosos que vieram, né? Então os Rolling Stones, ele meio que foi um desafio para eles se manterem em evidência, porque tinha ali o Yes, o Kansas, os caras do rock progressivo, Pink Floyd, o Rush, entre tantos outros que Jethro Tull, as bandas que tinham a coisa mais virtuosa em voga. E talvez tenha sido até por isso aí que comece essa fase mais dificultosa dele também, a postura dele de se afastar um pouco da banda, até porque ele também era um crítico dos embustes, ele costumava dizer, aquelas grandes estrelas, aqueles caras intocáveis. Essa é a imagem que o mundo pop faz tão bem ao longo desses anos todos.
Tem aquele caso incluso aqui também, que eu vou deixar pra você descobrir como é que foi. Aquele caso lá do Mick Jagger que falou no telefone com ele, cadê meu baterista? E ele foi lá e deu um soco na cara do Mick Jagger. Isso é real, isso tá no livro descrito. E durante os anos 80, o Charlie Watts saiu dos Rolling Stones e foi tocar até em outros projetos. Até trazer aqui esse trecho. Além de tocar ocasionalmente com Ian Stewart e Jack Bruce em sua banda de Boogie and Blues, Rocket 88, no final dos anos 70 e início dos 80, Charlie começou sua carreira solo da maneira mais espetacular com a Charlie Watts Orchestra em 85. E sem brincadeira, era uma big band de fato, mais de 30 pessoas, incluindo 3 bateristas. Charlie ficava na frente e no centro, ladeado pelos outros 2, além de um exército de metais, incluindo os melhores boppers britânicos. Algo que é de suma importância também para você conhecer o Charlie para além dos Rolling Stones. Como se viu, Charlie Watts sem os Stones era adorado. A mística de ser o único cara do grupo que não gastava toda a mesada em delineador, que era genuinamente tímido, cujos fios grisalhos falavam de gentileza e não de decadência, e que tocava bateria com uma humildade que teria sido enervante se não fosse tão fudidamente suave. Ele também adorava girar a baqueta à moda antiga, era a sua maneira educada, uma coisa muito poderosa. Eu fiquei com a sensação de que no jazz ele não era uma lenda, ele não foi uma lenda. Ele era um cara comum, mas no rock sim, né? Obviamente. Apesar de apaixonado pelo jazz, era autodidata, Charlie Watts era menos solo e mais swing. Em outro trecho que me chamou a atenção, que é sobre o envolvimento dele com drogas. Considerando que era o Stone caladinho, ele até que se abriu bastante sobre aquela época terrível. Mas não foi a primeira vez que Charlie Watts provou que não devia. Ele andou brincando com heroína durante a gravação de Some Girls, bem quando Keith Richards estava em suas rodadas finais com a droga e passando por um perrengue. Ele disse: adormeci no chão. Ele falou isso à BBC, numa entrevista. Keith me acordou e disse: deixe para fazer isso quando for mais velho. Charlie desistiu na hora, mas infelizmente levou a sério o conselho de Keith e retomou a brincadeira 6 anos depois, quando eles finalmente conseguiram fazer o disco seguinte, Dirty Work, isso durante os anos 80, e ele estava tão fodido que mal conseguia tocar, então tiveram de chamar alguns músicos para assumir a bateria, incluindo o futuro colega de banda de Keith, Steve Jordan. Essa fama dele ser o elo entre Keith e Mick, ele começou nos anos 90, e não por acaso, enfim, coincidência ou não, os álbuns lançados nos anos 90 dos Stones têm mais destaque para a bateria, inclusive ela está mais na frente. Talvez o cara mais centrado ali, o cara que tinha mais para dar mesmo. O câncer que acometeu Charlie em 2004, descoberto em 2004, tem destaque no livro também, sobre a importância da banda ao longo do tempo. E ali no início dos 2000, com o álbum Bigger Band, essa publicação do Mike Edson detalha um pouco a importância do Charlie para o som dos Stones, mas também para as gerações mais novas que estavam começando a conhecer os Stones ali. Eu lembro bem de um show em Copacabana que foi transmitido pela Globo, que eu assisti assim de cabo a rabo para entender aquilo ali. Eu lembro que eu estava começando a tocar. E claro, já conheci algumas coisas dos Stones, mas foi um marco interessante e essa movimentação que eles fizeram em direção às gerações mais novas. Tem também o Shine a Light, que é um filme-concerto, é um documentário show que foi dirigido pelo Martin Scorsese e estava comemorando ali os 60 anos de banda naquela época. Em 2013 veio a comemoração dos 50 anos de banda. Inclusive eu lembro de ter comprado essa camiseta que está aqui na capa do episódio, nesse período. E durante esse período, apesar de tudo, o Charlie enfrentou um pouco mais essa má avaliação, porque era tratado como um cara datado, um cara que já não tinha mais tanto a contribuir. Na bateria, o super Charlie Watts. As exigências físicas da bateria são incríveis. Tocar em uma pequena bateria cercada por amplificadores de guitarra gigantes em um show de 2 horas dos Rolling Stones, mesmo com um palco climatizado, andamentos relaxados e uma boa noite de sono na conta, é um feito olímpico. Não há pose nesse trabalho, nada de fazer agachamentos, ostentar caretas ou segurar acordes ruidosos enquanto a banda toca atrás de você. Você é a banda. Se você parar, o show para. Isso me pegou de um jeito, assim. Isso me pegou de um jeito que... É exatamente isso. E até aquele pensamento assim, até quando eu vou tocar, sabe? Nesse momento, em 2024, até deixar registrado aqui. Eu quero tocar até os 60. E chegar nos 60 eu paro. Eu vou continuar fazendo podcast, vou fazer outras coisas. Eu vou me relacionar com música de outras formas. Mas pense numa passagem que me pegou, foi essa. E não dá pra você fazer uma pose, ficar ali paradinho.
Não, você tem que estar fazendo a coisa moer. Esse é o nosso papel, né? E foi massa que, vindo de um baterista, Mike Edson, tinha que ser um cara que tem essa sensibilidade, né? Para poder falar isso com propriedade e com sensibilidade para perceber isso. O livro se dedica muito à autenticidade do Charlie, o que é de fato, e acho que é uma das matérias-primas, o que é de mais interessante na obra, é a comprovação da autenticidade dele. E mesmo nas gerações mais novas, você pega, por exemplo, um Stepário Siberiano, que para mim tem compromisso com essa vanguarda, esse novo paradigma. Mas aí tu pega uma Martina Barakoska, por exemplo, que é uma baterista da Macedônia, que é uma baterista do groove, sabe, dos timbres, ambientações, da sutileza, do silêncio, inclusive. E nessa reflexão, se a gente prestar bastante atenção, tudo é ritmo, né? Tudo no corpo é ritmo, nos nossos corpos. Os olhos, a respiração, tudo é ritmo. Então é o ritmo, são as batidas que vêm do corpo que te fazem dançar, brigar, chorar, chapar, transar, sorrir, chorar. Charlie Watts é elegância e classe, é outra parada que me identifico. E óbvio, a obra é escrita a partir da ótica do Mike Edson, mas que muito me pegou em vários momentos. E me senti identificado, eu lembrei de coisas que me conectaram com coisas, com situações de quando eu estava começando a tocar, ou de coisas mais recentes, tanto em shows, mas compondo e lidando com pessoas no mundo da música ou o próprio público. E o livro encerra de forma muito carinhosa, muito poética, perguntando onde você estava quando ele faleceu. E aí, para responder, eu estava, inclusive, no meio de uma produção de episódios do Repercuta. E estava tocando também, enfim. Eu venho esse tempo todo tocando com bandas. E foi uma despedida que eu senti aquela coisa assim... Ele já estava muito idosinho, né? E tinha feito uma cirurgia um pouco antes. Então, era aquela coisa que você espera, mas que eu senti aquela coisa assim... É um marco ali, sabe? É um cara vencedor. Tem o nome dele escrito. E que você vê o Charlie Watts em outros bateristas. E eu vou sempre lembrar de onde eu estava também, assim. E eu lembro de sentar para fazer o post de homenagem para ele. Eu odeio fazer esses posts. E com sentimento de gratidão mesmo, assim. Por mostrar para mim que dá para fazer as coisas que eu quero fazer também. Muitas vezes você tem um pensamento e você tá na dúvida se aquilo ali é algo em si ou não. E você olha para o Charlie Watts e você olha para tantos outros que são referências. É outro cara que contribui para mim também, né? Tem várias que contribuem, cada um da sua forma, da sua maneira. E o Charlie tá nessa prateleira também, é claro. Aqui no Brasil, o livro foi publicado pela editora Belas Letras, que é praticamente a casa dos bateristas. Várias biografias de bateristas foram publicadas por ela. E o tradutor aqui no Brasil foi o Marcelo Barbão. O livro tem 224 páginas e vai intercalando ali. Em cada capítulo tem uma pequena foto do set de bateria do Charlie. São 12 capítulos, intitulados All That Jazz, A Música do Diabo, Not Fade Away, Charlie está mandando bem esta noite, Rip This Joint, A Palavra com V, The Harder They Come, Respeitável, Hang Fire, Cadê Meu Baterista, Bridges to Nowhere e Blues in the Night, além dos agradecimentos e também uma bibliografia selecionada no final. No início a gente tem também uma intro intitulada Senhoras e Senhores, os Rolling Stones. Algumas impressões vindas de veículos de imprensa especializados. A revista Modern Drummer falou: como disse Keith Richards, sem Charlie, sem Stones. E Mike Edson escreveu este livro para provar isso. A Record Collection diz: o livro mais divertido e evocativo dos Stones desde Vida, de Keith Richards. O baterista do Blonde, o Clem Burke, falou: Charlie Watts estabelece as regras e os outros seguem. Ele é a lei, este livro explica por quê. Ao longo de 6 décadas, o baterista dos Rolling Stones, Charlie Watts, teve o melhor lugar da casa. Charlie Watts, o anti-rockstar, um fã urbano de jazz com humor seco e pouco gosto pelos holofotes, foi testemunha dos anos mais selvagens da história do rock e emergiu como um herói, um poeta guerreiro. Com seu swing fácil, preenchimentos irregulares e muitas vezes galopantes, ele encontrou nuances em uma música que muitas vezes tinha pouco espaço para isso. E junto com seu maior aliado, Keith Richards, ele deu aos Stones sua batida insolente. Enquanto outros lutavam com suas baterias,
Charlie tocou seu kit modesto com sutileza e humildade, e ainda seus grooves implacáveis, entregando uma autenticidade perigosa a uma banda que em suas melhores noites deveria ter sido presa. O autor Mike Edson, ele próprio um notório contador de histórias e baterista, conta neste livro uma história de respeito e satisfação que vai muito além da bateria dos Rolling Stones, destruindo a história do rock and roll e comemorando 60 anos de agitação cultural. Ele arranca as folhas dos mitos da produção musical, destruindo as falsidades e as fraudes, e unifica as arestas desgastadas da disco, punk, blues, country, soul, jazz, a trilha sonora de nossas vidas. Este livro é um deleite inesperado para fãs de música e especialistas em cultura pop, tão ousado e obsceno quanto os Rolling Stones no seu melhor, nunca perdendo de vista o sexo e a magia que colocam o rock no rock, a batida, aquela batida maluca, e o homem que dirigia a banda, seu verdadeiro motor, o absolutamente insubstituível Charlie Watts. Aqui no Brasil, a publicação foi em abril de 2023. Pouco sobre o Mike Edson. Nasceu em 2 de agosto de 64 nos Estados Unidos e se descreve como um renascentista do rock, multitalentoso e multitarefa. Ele foi editor de revistas, já escreveu quase 30 livros, incluindo a sua autobiografia. É um músico conhecido internacionalmente e passou boa parte dos 80 e dos anos 90 tocando bateria em várias bandas. Ele já abriu para bandas como Sonic Youth, Soundgarden e Ramones, e também tem participação em encartes para artistas como Iggy Pop e John Expensive Blues Explosion. Fã de contracultura americana, ele também colaborou em outras publicações e sites, incluindo The New York Observer, Interview, New York Press, Daily Beast e Huffington Post. Esse currículo curto aí do Mike Edson está no próprio livro. Enfim, vale muito a pena conhecer um pouco mais de perto. Contribui sim para novos elementos, para você conhecer um pouco mais o Charlie, inclusive no seu íntimo. Charlie Watts, Sympathy for the Drummer. Esse foi mais um episódio do Repercuta Podcast, mais uma análise de livro. Adoro fazer esse tipo de formato. E é isso, a gente se vê, a gente se encontra, se escuta no próximo episódio do Repercuta. Valeu galera, um abraço.